Foi no primeiro período do curso de Pedagogia, na primeira aula do professor Cláudio Sooma, disciplina História da Educação Brasileira, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu fui entender a minha visão do mundo, somente aos 30 anos. E nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre mim. Não porque eu quero falar sobre mim, mas por conta de algumas perguntas que apareceram aqui nos comentários. Sejam muito bem-vindos ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral. Aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. Sempre com essa serenidade aqui. Vai ser muito difícil você me ver estressado. E o vídeo de hoje, ele tem muita relação com isso, na verdade, com essa serenidade. Bom, algumas pessoas, algumas poucas pessoas, 4 pessoas me perguntaram qual é a minha formação. Cada uma perguntou de uma forma, trouxe ali um contexto, mas a questão central era: Léo, você tem alguma formação? Qual é a sua formação? Psicologia? Você é sociólogo? Vamos lá, gente. Eu comecei o vídeo dizendo que foi na pedagogia, no primeiro período, com Cláudio Sooma, que eu fui entender a minha percepção sobre a vida, a minha visão do mundo. Foi onde as escamas dos meus olhos foram tiradas. Cláudio Sooma era um professor assim, muito querido pela turma, e ele, sempre que começava as suas aulas, ele falava do seu gato e falava da sua tia, pessoas com as quais ele tinha relações conflitantes. Quer dizer, o gato era maravilhoso, a tia não. Então eram relações extremadas, E aí ele nunca falava sobre o motivo desses extremos, ele só falava dos sentimentos que esses extremos provocavam. E eu aprendi com ele, principalmente, de cara assim, o que era o romantismo. Foi ali que a minha vida mudou, literalmente. Bom, não tenho formação de ensino superior. No ano de 2014, eu acessei a universidade pela primeira vez, privada, para fazer o curso de serviço social, que era algo que eu achava que me identificava. Comecei o curso, não me identifiquei, tranquei. Aí depois, em 2015, ainda em 2014, eu fiz o Enem. E aí no Enem, antes disso, estou esquecendo aqui de comunicação social. Eu fiz tentei fazer comunicação social também na rede privada. Achei também que eu fosse me identificar, não me identifiquei e mais uma vez eu tranquei a faculdade. Então a minha vida ela tem um pouco dessas idas e vindas. Tem vídeos mais antigos aqui do canal, um vídeo especificamente que eu falo que eu fui uma pessoa que desiste das coisas muito fáceis. Eu tenho uma ânsia por começar, por conquistar. Eu sou esse tipo de pessoa e normalmente quando eu boto alguma coisa na cabeça eu consigo. Mas com a mesma ânsia que eu tenho para conquistar, assim que eu conquisto, eu deixo. A psicologia vai explicar isso, Não vou entrar nesse ponto agora, mas a psicologia explica. Então eu sempre tive isso. Eu fui fazer serviço social, tranquei, não me identifiquei, comunicação social não me identifiquei. E em 2014, final de 2014, eu fiz o Enem. Consegui uma bolsa no ProUni, no Enem, e fui estudar na Unicarioca, uma universidade aqui no Rio de Janeiro, para fazer pedagogia. E nesse mesmo ano, além do ProUni, eu também consegui a vaga para pedagogia na UFRJ, na Federal. E aí eu comecei a estudar o primeiro semestre na Unicarioca, privada, e quando me chamou no segundo semestre, eu saí de lá, fui para a Federal, porque o ensino é bem melhor na Federal, então fui para lá e achei que seria melhor para mim. Se eu tivesse ficado na universidade privada, eu hoje estaria formado, já explico sobre isso. Primeiro que é muito mais fácil, e segundo que tinha 1 ano a menos, era 4 anos só. Quando eu fui para o UFRJ naquele mesmo ano, eu fui para estudar 5 anos, e um estudo que é muito mais puxado. No 9º período, vou correr aqui o tempo para responder essas perguntas. No 9º período, no período de 2020, tá bom? Entrei em 2015 na UFRJ. Em 2020, no 9º período, começando a fazer o projeto de monografia, já tinha escolhido o tema, eu ia fazer uma monografia, inclusive, muito legal, porque a minha proposta não era só monografia, mas eu ia entregar uma revista em quadrinhos também, porque o tema que eu escolhi, na época, era estudar a linguagem dos informativos, Esqueci o nome agora, cara. Esqueci, tá tanto tempo. Mas eu ia fazer uma revista em quadrinhos com o tema dengue
E a minha ideia era facilitar a linguagem para as crianças, porque eu percebi naquela época que as literaturas não comunicavam com as crianças a respeito da dengue. E eu já era profissional de saúde, trabalhava numa pesquisa clínica exclusivamente voltado para a dengue, então eu percebi que não tinha muitas literaturas. Eu queria fazer isso, inscrever a monografia com esse tema e também apresentar já uma revista em quadrinhos, porque esse seria o meu projeto de mestrado e doutorado. Eu estava muito certo do que eu queria fazer em 2020, até que 1º de junho de 2020 minha esposa e eu perdemos o nosso filho. E ainda em 2020 vocês devem se lembrar que o auge da pandemia, né? Março de 2020 começou a pandemia e eu era agente comunitário de saúde, linha de frente, trabalhando ali e tal. Então tive o filho, entrei em depressão, fui afastado do trabalho, tranquei a faculdade no 9º período. Passaram-se 2 anos e meio quando eu me estabilizei assim, já falar mais melhor, né? Quando eu me estabilizei, e em 2023 eu fui na universidade para destrancar a matrícula e terminar a minha graduação. Quando eu cheguei lá, tinham passado 2 anos e meio de trancamento. Eu já tinha perdido a minha matrícula, porque só pode ficar trancado 2 anos, 4 períodos. Tentei de todas as formas recorrer, falei do que eu estava passando, falei da perda do filho, falei que eu estava trabalhando na pandemia como linha de frente, falei da depressão, nada adiantou, não tiveram nenhuma sensibilidade comigo e eu perdi, simplesmente perdi. Em 2023 eu comecei a fazer, então resolvi estudar na área da saúde, que é a área que eu trabalhava e sou profissional de saúde, né? Já tinha feito um curso técnico, fui fazer um tecnólogo na minha área para me especializar ainda mais, daqui a 3 meses eu termino. Então, respondendo a pergunta, não tenho formação superior. Daqui a 3 meses eu termino um tecnólogo, que é superior, mas ele é um superior tecnólogo, né? Então ele tem menos tempo de formação e tal. Para mim, no momento que eu comecei a fazer, era melhor. E pelos projetos que eu tinha, inclusive na internet, que eu tenho outros projetos também na internet, essa formação está me ajudando muito, né? E eu também consigo fazer mestrado com ela a seguir. Então agora já não sei se eu vou fazer mestrado, porque anteontem eu estava conversando com a minha esposa e falei com ela, Tainá, vamos fazer o Enem esse ano? Aí ela já ficou desesperada, né? Porque ela vai fazer mestrado, está querendo fazer mestrado agora lá na Fiocruz, ela já é formada em farmácia. Eu falei, vamos fazer o Enem, eu vou fazer o Enem. Por que eu quero fazer o Enem? Para eu poder ver se eu consigo me enquadrar. Eu confesso para vocês que eu ainda não consegui me achar num curso, cara. Eu tentei serviço social, tentei comunicação social, a pedagogia eu gostei pra caramba, mas não era o que eu queria. Eu cheguei até o 9º período, tranquei por conta da depressão, se não fosse aquilo eu estava formado e tal. Mas eu também não tinha me encontrado. E a pedagogia eu fiz também, porque eu sou de família de professores, né? Então meio que você acaba seguindo ali o caminho, né? E eu fui sem perceber. Quando estava na metade do curso foi que eu fui perceber que eu estava fazendo pedagogia, porque na minha família tem alguns professores. Não me formei, foi isso que aconteceu e agora eu quero fazer para ver se eu me encontro. De repente eu vou tentar psicologia, ainda não sei, talvez eu me encontre na psicologia. Então vou ver. Eu não sei se eu termino meu tecnólogo, já engato aí uma pós-graduação e tento um mestrado, já que eu termino daqui a 3 meses. Ou se eu faço o Enem. Eu acho que eu vou fazer o Enem, depois eu vou pensar. Mas é isso, eu não tenho formação. Mas eu queria falar para vocês sobre a minha visão de mundo também. Por quê? Quando eu entendi que a minha visão do mundo era uma visão romântica e não uma visão literal, objetiva e racional também, né? Racional, não irracional. Que a minha visão de mundo não era essa, a racional, objetiva e tal, e que eu era um romântico, né, do ponto de vista da filosofia, foi que eu fui entender vários conflitos internos que eu tenho. Então, no primeiro período ainda, lá em 2015, eu estudei psicologia, filosofia, eu acho que era psicologia da educação, alguma coisa assim, filosofia. E nessas 2 disciplinas, lá do FRJ, eu tive contato com Jean-Jacques Rousseau, que foi um filósofo ali do início do século XVIII, ou da metade do século XVIII, sei lá, que ele trouxe um contraponto ao iluminismo, que pensava a vida de uma forma mais objetiva. Exemplo, você está vendo guerra? Você está vendo guerra. Pô. Qual é a resposta que a guerra traz? Algumas, né? Ela traz morte, ela traz vitória, na verdade, e ela também traz sangue. Então, quando a gente pensa em guerra, é nisso que a gente pensa, né? Bombas explodindo e tal, e no final, uma nação comemorando aquela vitória.
Esse é o pensamento iluminista, né? Ele pensa a coisa da forma que ela é. Jean-Jacques Rousseau trouxe um contraponto, e aí ele foi pensar, e ele é conhecido, por exemplo, como o pai da sensibilidade moderna. Eu acho que assim, ele não é conhecido dessa forma, mas alguns filósofos, professores, tratam ele dessa forma. Por quê? Porque ele traz o contraponto. Jean-Jacques Rousseau, quando ele olha, vou usar a guerra como exemplo, quando ele olha a guerra, ele não vê a bomba, ele não vê o conflito, ele até vê, mas não é isso que importa para ele. O que importa para ele? O que importa é que daquelas pessoas que estão na guerra ali, deixaram filhos em casa, deixaram esposas em casa, deixaram sonhos de vida, deixaram o pai, deixaram a mãe, deixaram coisas que são importantes, né? Ou melhor, não são coisas, né? Mas enfim, deixaram essas coisas para trás para viver aquele momento. Então, enquanto o iluminismo olha aquele momento, a filosofia do romantismo olha aquilo que ficou, que teoricamente e praticamente é mais importante. Afinal de contas, o ser humano ele precisa se relacionar, né? Um ser humano sozinho, ele fica doido e cria red pill. Que piadinha sem graça, cara. Mas enfim. Então o ser humano ele precisa se relacionar, ele, entendeu? Ele tá ali e tal. Tanto que tem uma frase do Rousseau, cara, eu vou tentar lembrar daqui a pouco, mas tem uma frase dele que ele fala sobre isso, né? Que o homem precisa se relacionar. Daqui a pouco eu vou lembrar aqui. São muitas frases, né? Enfim. E aí eu fui perceber que, não só perceber quem eu era e como eu via as coisas, eu sempre fui assim desde criança, eu sempre senti muito a dor das pessoas, sempre me incomodou muito as discussões, e nunca era discussão pela discussão, era sempre o que aquilo poderia provocar ou o que estava provocando naquele momento. Então eu cresci dessa forma, né? Eu lembro que uma vez eu estava assistindo, ali pelos 13, 14 anos, eu estava assistindo um jornal com minha avó, e aí uma moça no telejornal noticiou um garoto que atravessou a cidade, fugiram dos pais, os pais não sabiam, mobilizaram a cidade, acho que era interior de São Paulo, alguma coisa assim. E quando acharam o garoto, ele estava na outra cidade e ele pegou um ônibus, viajou. E aí foram perguntar para ele por que ele fez isso e tal. Ele falou que só queria viajar de ônibus, que ele gostava muito de ônibus. A família dele não tinha condições, então ele deu um jeito de ir. E ele conseguiu viajar de ônibus. Eu não sei como ele conseguiu, não lembro agora o contexto, não sei se ele pediu um motorista, sei lá, não sei. Sei que ele conseguiu realizar o sonho. E a apresentadora do telejornal falou que o garoto seria motorista, né, já que ele queria tanto viajar de ônibus. Aquilo ali me incomodou bastante, porque eu pensei, mas por que ele vai ser motorista? Ele queria viajar de ônibus, ele não queria dirigir ônibus, né? Então a gente tem também essa visão estereotipada, não é? Quando a gente quer estereotipar as pessoas, eu não ia falar estereotipado, não ia falar outra coisa, mas o nosso olhar ele tende a colocar as pessoas nos lugares onde a gente acha que elas devem estar de acordo com as nossas percepções. Eu não concordei com ela, até falei com a minha avó assim na época, mas por que ele tem que ser motorista? De repente ele não pode ser o dono da frota, ou ele não pode só sentir o desejo de viajar e realizou? Eu juro para vocês que eu falei isso, era bem novinho. Então a minha percepção de mundo sempre foi essa. E aí trazendo aqui para o canal, é por isso que eu tento sempre fazer um meio termo aqui no canal. Porque para mim o mais importante mesmo são os sentimentos. Então quando eu faço, por exemplo, as críticas à Red Pill e o quanto ela provoca de violência, para mim a violência em si, ela não é o ponto central da discussão. Porque enquanto há a discussão da misoginia, por exemplo, e é uma discussão justa que deve acontecer, porque sim, a Red Pill é misógina, e aí paciência para quem discorda e tal, eu acho que é isso. Tem algumas pessoas dizendo aqui no canal que eu estou contrariando alguns pontos relacionados ao macho alfa, que eu estou deturpando, né, o que é ser macho alfa, que eu estou deturpando o que é ser Red Pill. Eu não estou deturpando nada, não. Eu acho que a galera que faz parte dessa filosofia de vida, macho alfa e Red Pill, por exemplo, eles próprios é que estão deturpando. Talvez eles próprios não tenham entendido o conceito em si e tá aí na internet falando um monte de coisa. Então, na verdade, tudo que eu falo aqui no canal eu falo com base no que esse pessoal fala, como eles defendem as suas filosofias de vida, né? Então, enquanto a misoginia, por exemplo, vai
exaltar a violência, eu sempre fico muito preocupado com a forma com que a mulher vai reagir, eu sempre fico muito preocupado com a forma com que o homem vai reagir. Então, como isso pode afetar a sua mente, como isso pode afetar a sua vida, como pode afetar seu futuro. Eu fiz um vídeo ontem aqui no canal para falar sobre a ausência paterna. E quem assistiu o vídeo, quem assistiu ou quem vai assistir, vai perceber que eu não foquei na ausência, mas em tudo que a ausência provoca. Então, a minha visão de vida é uma visão mais romântica mesmo. E isso traz muito, isso vem muito nas reflexões que eu faço. E eu acho que talvez isso seja uma diferença do meu canal, né? E aqui não significa ser diferença por ser melhor ou por ser pior, não é isso. Eu só digo diferença no canal porque eu percebo que falta um pouco de sensibilidade nas pessoas. A gente se polarizou demais, por exemplo, nos últimos anos, né? A gente está numa guerra que vai ser muito difícil da gente sair, que é a guerra Bolsonaro e Lula, ou a guerra esquerda e direita, né? E aí essa guerra ela é quase religiosa para algumas pessoas, né? Esses dois personagens se tornaram deuses. Mas é isso, cara. Eu não tenho a minha formação ainda e vou caminhar para ter aí daqui a 3 meses uma formação superior e vou decidir se eu, passando no Enem, sendo aprovado, né, no Enem, eu de repente faça psicologia e tente ver se eu me enquadro aí. Se não, eu vou tentar uma pós-graduação mesmo ainda esse ano e ver como é que as coisas ficam. Bom, muito obrigado por tudo. Eu falei que ia agradecer. Gente, 5 mil inscritos aqui no canal, fiquei muito surpreso, muito feliz mesmo. Eu não achei que eu encontraria mais pessoas assim... eu não sei se com a mesma visão romântica da vida, né? Mas pensando assim, dessa forma como eu penso. Eu confesso pra vocês que eu achei que eu ia tomar mais porrada do que qualquer coisa e que esse canal não ia pra frente. Mas eu tô vendo que ele tem futuro porque ainda tem esperança, né? E tem muita gente que é esperançosa ainda. E ao mesmo tempo que esse canal chegou a 5 mil inscritos, ele também se tornou parceiro do YouTube. Né? Isso significa que agora o YouTube me remunera pelos anúncios que aparecem nos meus vídeos, né? Não é nem pelos vídeos publicados, quem dera se fosse pelos vídeos publicados, né? Então, para você que não conhece muito como é que funciona o YouTube, né? Como eu sempre jogo aberto aqui, um criador de conteúdo, quando ele faz 4.000 horas assistidas e chega a 1.000 inscritos, ele pode se tornar parceiro do YouTube se o conteúdo dele não for um conteúdo que vá de encontro às regras de boa conduta, né, do YouTube. Meu canal passou por esse crivo e ele se tornou parceiro. Então, como é que a gente ganha dinheiro no YouTube? Todo anúncio que aparece, que você está assistindo um vídeo, ele gera uma receita para o YouTube e o YouTube repassa parte dessa receita para os criadores, né? Porque se tem propaganda é porque tem audiência, né? O YouTube é uma plataforma, então se tem audiência é porque nós, criadores, fazemos o YouTube ganhar dinheiro, né? O YouTube não ganharia dinheiro se a gente não tivesse aqui. Então ele repassa uma parte pra gente, que é a menor parte, inclusive. Enfim, aí o canal foi monetizado, então toda vez que aparece um anúncio eu ganho alguns centavos. E se você quiser ajudar, por exemplo, esse canal sem precisar tirar nenhum dinheiro do bolso, é só você não pular os anúncios que aparecerem aqui a partir de agora, que você já vai estar me ajudando. Eu já fiz um vídeo aqui falando para vocês como é que o YouTube paga, mostrando inclusive os valores. Não é muita coisa mesmo. Principalmente porque as pessoas pulam os anúncios, né? Então, se você quiser me ajudar, quando aparecer ali pular, espera pelo menos mais uns 10 segundinhos, porque aí eu já consigo ganhar alguns centavos ali e consigo cada vez mais melhorar a qualidade aqui dos vídeos do canal, né? Tanto a qualidade intelectual, porque eu preciso estudar para produzir conteúdo, quanto a qualidade de imagem, qualidade de áudio, né? Por exemplo, eu uso meu celular, não uso câmera. Então, meu celular que está aqui me filmando é um S23 Ultra e esse microfone aqui que eu uso para fazer a captação e estou sempre monitorando aqui, né? Por isso que eu fico sempre de fone, porque às vezes passa alguém gritando e tal. Eu já sei que se passar alguém gritando ou qualquer rádio ou música, eu vou ter que editar o vídeo. Então, isso aqui me ajuda muito. Mas, enfim, é isso. Então, quero agradecer, porque esse canal só monetizou, né? Só se tornou parceiro do YouTube graças a vocês que estão aqui me acompanhando, estão comigo nessa jornada. E eu espero que vocês estejam curtindo também aqui os conteúdos, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.